Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Um dia abençoado para honrar e gloriar o nome do nosso Senhor, amém? Sou muito grata por mais um dia. Hoje pela manhã estava tão frio, né? Mas a gente só tem que agradecer, meus irmãos. Agradecer sempre a Deus, né? Porque tudo faz lembrar Ele. Tudo na nossa vida faz lembrar esse Deus maravilhoso, o Deus do impossível, né? O nosso Jesus, né? E muitos não agradecem a vida, né? Muitos não agradecem os momentos que na qual Deus tem para nós aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. Eu sou muito grata, né? Por eu acordar, por ver minhas filhas ali de pé, levando na escola e sabendo que elas estão bem, que é o mais importante para um pai, para uma mãezinha, é ver os seus filhos bem, né? Glórias a Deus, com saúde, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu sou grata demais ao nosso Deus, mas eu quero agradecer e também quero compartilhar com vocês que hoje, glórias a Deus, aleluia, eu, pastora Cidinha Sato, estarei no meu programa Mulheres com Visão de Águia, na TV Shalom, que é o podcast aqui da nossa cidade de São José dos Campos, com a participação de uma missionária, uma mulher de Deus que estará ali comigo, levando uma palavra, uma mensagem amiga, dando um testemunho de vida da sua trajetória, amém? Glórias a Deus, e Deus ele é fiel sobre a nossa vida constantemente, em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos. Não adianta a gente falar que nada tá bom sobre a nossa vida. Tudo está bom, tudo está bom. Quem começa o dia orando, terminará sempre o dia agradecendo, né? Porque são tantas coisas que Deus faz por nós, né? Deus ele dá tantos livramentos na nossa vida, né? Livramento constantemente sobre a nossa vida. São livramentos que na qual, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente não vê, que é invisível, né? Então assim, vamos agradecer a Deus, né? Parar um pouquinho de reclamar e olhar mais as coisas do Senhor, olhar mais aquilo que Deus está permitindo para que nós venhamos viver, glórias a Deus, aleluia, aqui na terra, amém? Né? Que são tantas coisas bonitas, porque os planos nossos, os planos que nós colocamos na nossa mente não é o nosso, é o de Deus, né? Porque os planos de Deus são diferentes para mim e para você, minhas irmãs. Glórias a Deus, aleluia. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre Lázaro, né? Um homem, glórias a Deus, aleluia. Lázaro, ali na passagem de João, do capítulo 11, fala que Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha amigo. Ele tinha amigo verdadeiramente que compartilhava com ele as suas necessidades, né? Que tinha ele assim como um herói na vida dele, né? E Lázaro era um amigo grande ali de Jesus. Na passagem da Bíblia fala, lá em João 11, do versículo 1 ao 6, né? Glórias a Deus, Jesus não diz nenhuma palavra quando soube também da morte de Lázaro, né? Porque Lázaro, glórias a Deus, aleluia, ele teve uma enfermidade fortíssima, né? Que chegou a falecer, chegou a morrer, glórias a Deus, aleluia, né? E ali, as suas irmãs, Maria e Marta, né? Mulheres que uma delas buscava o nosso Senhor, uma delas amava o Espírito Santo de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia, zelava pelo Espírito Santo de Deus. A outra já era mais, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Até culpou Jesus Cristo pela morte de Lázaro, pelo fato de que Jesus demorou para vir ver o seu amigo Lázaro, né? Por conta da enfermidade. Mas Jesus, ele sabia de tudo, assim, aquilo que estava acontecendo lá em Lázaro não era aquilo que ela ia se passar, ela ia ser um grande testemunho, não só na vida de Lázaro, de Maria e Marta, mas sim dos seus discípulos, do povo ali que acompanhavam Jesus Cristo. Jesus não diz nenhuma palavra
diretamente a Lázaro, pois Lázaro estava gravemente doente e distante de Jesus. Em vez disso, Jesus pronuncia uma declaração aos seus discípulos sobre o amigo, afirmando que a doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, né? Que é isso que o nosso Jesus, ele fala para mim, ele fala para você, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele tem um amor incondicional sobre a nossa vida, né? O amor e o tempo de Deus. Jesus amava muito Lázaro. Como eu falei aqui, Lázaro era mais que um irmão para Jesus, né? Jesus, ele tinha um amor, não só pelo profeta Lázaro, mas também pela sua irmã Marta e Maria. Glórias a Deus. Mas ao receber a notícia, ele intenciosamente permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de ir para a cidade de Betânia, né? Quando Jesus Cristo recebeu a notícia que o seu melhor amigo Lázaro estava doente, Jesus Cristo, ele não é igual a gente, não se desesperou, porque ele sabia que algo ali ia acontecer, né? Jesus Cristo, ele sabe da nossa vida, que o que Lázaro estava passando não era para a morte, mas sim era para dar um grande testemunho para todos aqueles que estavam ali, né? Ao seu redor. Glórias a Deus, aleluia, né? E na palavra fala também das 10 lições que na qual Jesus tem para nós, né? Glórias a Deus, aleluia, ali, né? Que é a ressurreição de Lázaro, que é o capítulo 11, João capítulo 11, no versículo 1 ao 6, glórias a Deus, é um dos maiores milagres bíblicos, glórias a Deus, né, que demonstra o poder de Cristo sobre a morte e a importância de confiar nos planos divinos e que nos ensina, meus irmãos, a remover os nossos próprios, né, os nossos próprios desafios. Não podemos pôr obstáculo na nossa vida para receber as bênçãos do Senhor, mas sim confiar que Deus, ele é o Deus do impossível. Glórias a Deus, aleluia. Jesus demorou para chegar, sim, até Lázaro, até a casa de Marta e Maria. Jesus demorou mais 2 dias. Lázaro, ele morreu e ficou 4 dias, glórias a Deus, aleluia, decanta lá, Bachuri, Manai. Ele ficou 4 dias ali encurralado, dentro ali da cova, né, numa escuridão, prisioneiro de uma prisão, né? Lázaro, ele era assim, ele confiava também no nosso Jesus, porque ele tinha uma intimidade muito bonita com Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E Jesus demorou mesmo para mostrar o milagre que ia acontecer na vida do seu amigo Lázaro. Glórias a Deus. Ali para aquele povo que ainda com tudo que Jesus fazia aqui na terra, não acreditava. Glórias a Deus, aleluia. Nas promessas do Senhor. Não acreditava no que Jesus e o nosso Deus faz por mim, faz por você, né? Que fazia por eles ali. Muitos duvidavam dos milagres que Jesus fazia ali com o seu povo, seus discípulos. Muitos não acreditavam, né? Mas a morte de Lázaro, ela serviu como um grande milagre na Bíblia, né? Demonstrando o carinho e a gratidão que o nosso Deus, o nosso Jesus tem por mim e tem por você. Glórias a Deus, aleluia. Ao chegar, glórias a Deus, aleluia, um dos maiores milagres, né, que eu coloquei para você, revendo aquela situação, 4 dias que Lázaro estava ali, morto, né, quando a situação parece irresistível para nós, glórias a Deus, e o cheiro da morte ali, Lázaro já estava ali com o cheiro da morte. Pensa nós aqui, meus irmãos, que qualquer problema que nós temos, a gente coloca um obstáculo na nossa vida, que nada vai dar certo, né? Nós mesmos somos os culpados dos nossos problemas, colocando barreira, colocando empecilho, colocando muralha, né? Impedimento para que a gente venha receber as nossas bênçãos, né?
Mas Jesus, ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz. Glórias a Deus. Diante de 4 dias, aquele homem já cheirava morte, aquele homem já, já... Mas Jesus, ele é bondoso. Jesus, ele viu ali todo o sofrimento das suas irmãs, que passaram ali, vendo o seu irmão sendo sepultado ali, Jesus Cristo, ele viu todo o sofrimento daquele povo ali que amava Lázaro, Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele foi um homem assim fiel, Ele aqui fala em João 11, do versículo 35, mostra que ele é um Deus de compaixão que se solidariza com o nosso sofrimento e não nos abandona. Glórias a Deus nos momentos de lutos e angústia, Aqui em João, do capítulo 11, lá no versículo 35, meus irmãos, com tudo aquilo que Lázaro passou, o sofrimento de Maria, o sofrimento de Marta, o nosso sofrimento aqui na terra, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele tem compaixão por nós. Ele sofre com nós. Ele sofre todas as dores, toda a angústia que nós passamos aqui na terra. Jesus, ele sofre. Por isso eu falo para vocês que a nossa vida aqui na terra, ela é um desafio constante. Nós somos desafiados constantemente aqui na terra, queira você ou não, A gente nunca sabe o que pode acontecer conosco, O que nós vamos nos se deparar quando nós saímos da nossa casa, ou até então, quando nós estamos dentro da nossa casa também, a gente nunca sabe o que pode acontecer conosco, Mas Deus, ele sabe. Deus, ele é um protetor. Deus, ele é o Deus do impossível. É o Deus que abre a sepultura. É o Deus que fecha a sepultura para nós. Assim como Lázaro morreu, era um dos melhores amigos de Jesus, morreu. Jesus Cristo ressuscitou o seu amigo. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Então eu falo para vocês, Jesus é o Deus, nosso Senhor, é o Deus que abre a sepultura, e ele é um Deus que também fecha a sepultura. Glórias a Deus. Assim como Lázaro morreu, Jesus Cristo ressuscitou o seu amigo de volta. Então você viu de grandes milagres, não só para mim, mas para todos vocês, aqueles que são conhecedores da palavra, aqueles que buscam, aqueles que não são conhecedores da palavra, que muitos falam, eu não creio que Deus curou, que Deus que Jesus ressuscitou o morto. Muitos ainda, meus irmãos, ainda infelizmente não crê no que está na Bíblia, no que está no Primeiro Testamento, no primeiro evangélico de Deus, da Bíblia, no Segundo Testamento. Muitos não crêem no que está na palavra, mas só vão crer no que está na palavra quando eles passam algo parecido. Que de repente, se teve um problema seríssimo de saúde e chegou à beira da morte, e do nada foi diagnosticado que aquele problema ali já não era mais nada, que eles já estavam bem. Então, só assim, para muitos que duvidam da palavra, muitos que duvidam da palavra do Senhor Deus, o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, passando por algumas dificuldades na vida, Que é ali que quando passa tudo, aí que lembra que Deus realmente é o Deus provedor, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus que quebra a barreira, é o Deus que quebra as muralhas, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que abre a sepultura, é o Deus que fecha a sepultura, amém? Glórias a Deus, Então, para isso, meus irmãos, temos que estar ali ligado ao nosso Senhor, ter uma rotina espiritual diante do nosso Senhor, buscar sempre, Há uma preguiça, mas nada para Deus é impossível.
Glórias a Deus, aleluia. E Deus, Ele é fiel sobre a nossa vida. Deus, Ele faz coisas sobrenatural sobre a nossa vida, né? Nesses 10 mandamentos, Deus usa a adversidade para nos fortalecer na fé. Que a morte de Lázaro foi permitida para que os discípulos crescessem espiritualmente e testemunhassem a divinidade de Jesus sobre a vida de Lázaro, né? Então aqui Deus, ele faz assim, ele faz algo sobrenatural sobre a nossa vida, aquilo que é impossível nos olhos do homem, mas para Deus não é, né? Glórias a Deus, nós fazemos e temos que fazer a nossa parte, né? Que como Jesus, ele faz um milagre para mim, sobre a nossa vida, a minha vida e a sua vida, nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só pedir, meus irmãos, não é só entregar as coisas e falar, Deus está nas suas mãos, é perseverar, é persistência, glórias a Deus, aleluia, daquilo que nós queremos para nós. É buscar no Senhor, é depositar a nossa confiança no nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia, porque Deus, ele se alegra quando nós, meus irmãos, abrimos nosso coração para Ele. Ele se alegra, meus irmãos, quando nós falamos com Ele. Quando nós tiramos um tempinho para Ele. A gente tem tempo para tantas coisas nesse mundo. E aí, meus irmãos, eu falo para você, qual o tempo que você tem para buscar o nosso Deus? Qual o tempo que você tem para colocar o teu joelho no chão e falar com o nosso Deus? E falar para Ele, Senhor, venha fazer parte da minha vida. Senhor, venha fazer parte da minha mesa. Venha sentar comigo, Senhor, na minha mesa, no jantar, no horário do almoço, no café da tarde, todos os lugares da nossa vida. Porque é isso que o Papai do Céu quer conosco. Que nós convidemos Ele para fazer parte do nosso banquete, dos nossos momentos de alegria, dos nossos momentos difíceis da nossa vida. Não é só ali quando você está em apuro, mas sim todos os momentos da nossa vida, porque Ele é um Deus fiel. Assim como Deus, o nosso Jesus, libertou o seu povo, assim como Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, né? Glórias a Deus, aleluia. A filha de Jairo já estava morta, né? E Jesus Cristo foi lá e ressuscitou a vida da filha de Jairo. Assim também como Jesus Cristo ressuscitou, meus irmãos, a vida, glórias a Deus, aleluia, de Lázaro, que já estava 4 dias morto, né? Todinho encurralado ali, estava encurralado naquele lugar. Glórias a Deus, Jesus ressuscitou a vida de Lázaro. Jesus ressuscitou a vida da filha de Jairo. Jesus Cristo também ressuscitou, meus irmãos e minhas irmãs, a vida de Jó. Porque Jó, ele estava inacabável, ele já estava praticamente morto com aquela enfermidade que Satanás lançou sobre ele, né? Então, o que eu falo para você é que nada para Deus é impossível. Sobre aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que têm a fé. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é um Deus do impossível. Deus, ele é um Deus que nada para ele, glórias a Deus, aleluia, é impossível, meus irmãos. Né? Então, vamos buscar nesse Deus, que a morte, fala para nós, não é o fim para quem crê. A morte aqui na palavra fala, lá em João, do capítulo 11, do versículo 25, a morte não é o fim para quem crê. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João, do capítulo 11, do versículo 25, Jesus Cristo determinou que Ele é a ressurreição e a vida naqueles que crê, naqueles que têm fé, naquele que deposita a sua alma, a sua vida diante do Senhor.
Glórias a Deus, aleluia. Ele tem o domínio sobre a morte física, não só física, mas também a morte natural, em geral. Glórias a Deus, aleluia. E oferece a vida eterna para nós aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que Deus não está fazendo nada por mim, por você. Mas você está enganado. Porque Deus, Ele trabalha no silêncio sobre a nossa vida. Deus, Ele trabalha no silêncio sobre a nossa vida. Ele não precisa bater na sua porta e falar que Ele está trabalhando sobre a nossa vida. Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha no silêncio. Ele vê tudo que acontece sobre a nossa vida, ao nosso redor, ao nosso derredor, tudo que vai sair da sua mente. Deus, Ele lê o nosso pensamento. Deus, Ele lê o nosso coração. Ele sabe com quem realmente Ele pode contar. Ele sabe com quem realmente Ele pode confiar. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. Porque Ele que conhece o coração do homem. Não o homem conhece o coração do próprio homem, mas sim nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Glórias a Deus. E Ele nunca vai nos abandonar. Então, glórias a Deus, somente creia. Tira essa postura de derrota sobre a tua vida, falando que nada vai dar certo na sua vida. Tira essa postura de derrota, de dor, de solidão, de sofrimento, porque Deus não quer ver o filho dele assim. Deus, Ele quer ver o filho dele alegre, feliz, buscando o Senhor. Glórias a Deus, né? Ao ressuscitar Lázaro, saiu amarrado. E Jesus ordenou, desamarre-nos e deixe-nos ir. Isso ensina que não devemos continuar vivendo como se estivéssemos morto ou preso ao passado, após ouvir a voz de Jesus, né? Então aqui fala para nós, meus irmãos, que quando Jesus declarou ali Lázaro, para ele sair da sepultura, que quando Lázaro saiu, na palavra fala que ele saiu todo amarrado. É o que muitas das vezes acontece conosco. Estamos amarrados a tantas coisas que impede da gente ser feliz, que impede a gente conquistar a nossa vitória, que impede a gente receber a nossa vitória, porque nós mesmos somos o culpado. Ali, quando Lázaro saiu da sepultura, Jesus Cristo pediu para que desamarrasse Lázaro, para que ele fosse livre. O que diz para mim e para você que não podemos se deixar viver do passado. Passado já foi o passado. Agora é daqui para frente. Glórias a Deus, aleluia. Buscar coisas boas que enriquece a nossa vida, que enriquece o nosso interior, a nossa paz espiritual com o nosso Deus. Deixa o passado de lado, tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que Jesus arrancou, glórias a Deus, aleluia, porque não era. Jesus, Ele tirou porque ainda não era para você. Jesus tira coisas da nossa vida e muitas das vezes, meus irmãos, a gente não reconhece que o que Deus tirou da minha vida, ou tirou da vida de cada um de vocês, é porque aquilo lá na frente não ia fazer bem para nós. Ou seja, Jesus sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Então vamos desamarrar, né? Vamos desamarrar desse nó, desse passado que nunca te fez bem, que só fez você sofrer, né? Vamos desamarrar, pedir para Deus, Senhor, desamarra, desbloqueia tudo que está bloqueando a minha vida. Tudo aquilo que está bloqueando a minha vida daqui para frente, desamarra, repreende, joga por terra. Tudo aquilo que não fez bem para mim, tira da minha mente, tira do meu coração. É vida nova.
é vida nova. Ali como Jesus Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, meus irmãos. Glórias a Deus. Serviu de grande testemunho, um milagre grande que Jesus fez, né? Onde seus discípulos ficaram tudo, esse é o Deus vivo que nós servimos, meus irmãos. Né? Então vamos desprender daquilo que está prendendo a nossa vida, a nossa área sentimental, profissional, espiritual, financeira, até mesmo a nossa área em tudo, nossa área sentimental, profissional, espiritual, a nossa área também na área da saúde, né? As doenças, tudo aquilo que está impregnado sobre a tua vida, desprenda, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade, não a minha. Seja forte, seja fiel ao nosso Deus, porque o nosso Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus que Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. A ressurreição de Lázaro serviu ali para os seus discípulos, para aquele povo ali, o grande milagre que Jesus Cristo fez. Ali, 4 dias, Lázaro estava preso, estava morto, morreu. Glórias a Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo ressuscitou a vida de Lázaro. Assim o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, Ele fala para mim e para você hoje, que tudo aquilo que estava amarrado na sua vida, na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área espiritual, na sua saúde, nosso Deus, Ele fala para mim e para você que caiu por terra pelo sangue de Jesus. Todo o mal que estava aniquilando a nossa vida em todas as áreas nessa tarde, só basta você crer que foi desamarrado, foi desamarrado, foi quebrado e repreendido pelo sangue de Jesus. Deixa o passado de lado, venha viver o sobrenatural do nosso Senhor. O sobrenatural do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É fazer para Jesus, fazer com amor, com carinho, com gratidão. Porque da mesma forma que Jesus, glórias a Deus, aleluia, deu vida novamente para Lázaro, deu vida para a filha de Jairo, glórias a Deus, aleluia, reconstituiu totalmente a vida de Jó, aonde Satanás tinha entrado, tinha acabado com a vida de Jó, mas foi permissão do Senhor, porque também é um grande testemunho na Bíblia, glórias a Deus, aleluia, naqueles que creem, naqueles que buscam, naqueles que têm fé no nosso Senhor. Deus reconstituiu totalmente a vida de Jó. Deus deu filhos para Jó novamente. Deus deu saúde para Jó novamente. Deus, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, decanta Lamanaia. Reconstituiu a vida financeira de Jó. Porque Jó era íntegro ao nosso Deus, né? Jó era íntegro ao Espírito Santo de Deus. A mesma coisa Jesus Cristo fez com Lázaro. Porque suas irmãs, uma delas, glórias a Deus, aleluia, orava e gloriava o nome do Senhor. Uma delas tinha um amor incondicional pelo nosso Jesus. Glórias a Deus, aleluia, né? Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus vai dar fôlego de vida nessa tarde. Não só para mim, mas para vocês também, meus irmãozinhos. Deus está dando fôlego de vida para mim e para vocês, para minha família, para minhas filhas, glórias a Deus, aleluia, para todos nós aqui na terra. Só basta nós crermos, acreditar que Deus é o Deus do impossível em todas as áreas.
A passagem de Marta e Maria reforça que mesmo na demora ou nos momentos de luto, buscaram no Senhor o caminho para encontrar a verdadeira consolação e ver o impossível acontecer sobre a vida delas e sobre a vida de todos aqueles que estavam ali. Glórias a Deus, aleluia, né? Que estavam ali vendo o milagre que Jesus Cristo fez para o seu amigo Lázaro. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos ter um pouquinho de amor próprio ao nosso Deus, né? Vamos deixar as coisas de lado, as coisas que não faz bem para nós de lado. Tudo que você for fazer, apresenta para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Como é bom poder estar aqui, como é bom falar de Jesus, como é bom poder pedir para Jesus, Senhor, me dê entendimento na tua palavra, me dê sabedoria, me dê saúde, né? Assim como Jesus, ele ressuscitou a vida de Lázaro, assim como Jesus ressuscitou a vida da filha de Lázaro, de Jairo, né? Assim como Jesus reconstituiu totalmente a vida de Jó, né? Como Jesus também deu grandes livramentos, né? Para Daniel, glórias a Deus, aleluia, ali, né? Na cova dos leões. Jesus Cristo, ele faz para mim, ele faz para você. Meus irmãos, vocês não sabem o tamanho do amor que nosso Deus, nosso Jesus, ele tem por mim, ele tem por você. Principalmente quando nós falamos dele. Principalmente quando nós falamos dele. Principalmente quando nós abrimos nosso coração para que ele venha entrar, ele venha agir, para quando a gente pede, Senhor, vem fazer parte sobre a minha casa, minha vida, minhas filhas, minha família. Jesus Cristo, vocês não sabem o tamanho da alegria que Deus tem quando nós abrimos nosso coração para ele entrar. Porque nós não temos problema. Aquele que busca o Senhor nunca tem um problema. Porque Deus está ali constantemente com as mãozinhas dele sobre nós, enviando os seus anjos do Senhor sobre nós. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, meu tempo do meu horário do almoço está acabando. Como é bom falar de Deus, como é bom falar de Jesus. Fique com a palavra ali, lá em João, do capítulo 11, do versículo 1 ao 6, do versículo 25, né, onde fala sobre as passagens do nosso Senhor, né, do versículo ali também, glórias a Deus, aleluia, né, do versículo 11, do capítulo 11, do versículo 35, do versículo também 25, busque no Senhor o amor infinito por Ele, porque aquilo que Ele tem para mim, Ele tem para você. Grande é a obra que o Espírito Santo de Deus tem sobre a nossa vida. Não vamos deixar as coisas acontecer para que a gente possa vir buscar o Jesus, para que a gente possa vir buscar o nosso Deus. Venha buscar antes que seja tarde demais, porque o que nós temos, a gente aqui nunca sabe o que pode acontecer a cada minuto, a cada segundo, nós não sabemos, né? Às vezes, meus irmãos, Deus dá grande livramento para nós pelo fato da gente estar buscando Ele, né? Pelo fato da gente ter esse encontro com Ele. Às vezes tem tanta coisa que poderia ter acontecido comigo e com você, mas quando nós abrimos nosso coração e deixamos Deus entrar, Deus agir, Deus trabalhar, tudo muda sobre a nossa vida, meus irmãos. Então não deixe as coisas acontecerem
para você vir buscar o nosso Senhor. Busque Ele antes que algo venha acontecer com você, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Busque Ele antes, amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu quero orar um pouquinho para que o nosso Deus, assim como Ele deu, glórias a Deus, aleluia, como Jesus Cristo salvou, como Jesus Cristo ressuscitou a vida de Lázaro, a vida da filha de Jairo e reconstituiu a vida de Jó. Glórias a Deus, aleluia, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus, ele venha dar grandes livramentos para mim, para minhas filhas, para minha família e por cada irmão e irmã que estão nas minhas redes sociais, que estão buscando o nosso Deus, que abriu o seu coração para o Espírito Santo de Deus entrar, trabalhar, fazer moradia, que é isso que o nosso Deus quer. De mim, de você, que a gente abra o nosso coração para que Ele venha entrar, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha se alojar dentro de nós, amém? Glórias a Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido. Nessa tarde, Pai, eu quero Te agradecer primeiramente pela minha vida, pela vida das minhas filhas, pela nossa saúde, pela minha família, pela minha casa, pelo meu pão de cada dia, pelo meu ministério na Tua casa, na Tua palavra, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor faz por mim, faz pela minha família, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor faz pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, meu Deus, aqueles que Te buscam, aquele que tem um momento com o Senhor, aqueles que constantemente está Te buscando em todas as horas, meu Deus, que o Senhor venha nos livrar de todo mal, venha nos livrar da morte, venha nos livrar, Senhor, da circunstância do mundo na qual Ele traz para nós, venha nos dar vida, vida abundante, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento, Senhor, venha nos dar força, coragem, glórias a Deus, aleluia, para cada um de nós, Pai, para que nós possamos entrar na Tua casa, abrir o nosso coração para o Senhor entrar, para o Senhor fazer parte em todos os momentos da nossa vida, Pai. Entra com a Tua providência sobre as nossas áreas, sentimental, profissional, espiritual, toda a inveja do maligno caia por terra. Tudo aquilo que estava amarrando a nossa vida na área sentimental, profissional, espiritual, nessa tarde, venha cair por terra. Que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, o migrador, o sujo imundo que quer atrapalhar a nossa vida financeira. Que seja repreendido e lançado aos ventos pelo sangue de Jesus. Que o Senhor venha fazer moradia nos nossos corações, venha nos purificar. Venha nos consagrar, Senhor, constantemente de toda a maldade do inimigo, de toda a seta maligna, de toda a palavra de maldições que foram lançadas sobre as nossas vidas aqui na terra, venha ser quebrada e repreendido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor venha prosperar sobre a nossa vida cada vez mais, Senhor. Que assim, meu Deus e meu Pai, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscitou a vida de Jairo, reconstituiu a vida de Jó, que nessa tarde, meu Deus e meu Pai, o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, venha reconstituir a nossa vida em todas as áreas, sentimental, profissional, espiritual. Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, os invejosos que invejam sobre as nossas vidas, nossos carros, as nossas casas. Em tudo que nós fizemos aqui na terra, meu Deus, que venha ser quebrado, repreendido pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com o capítulo de João, do capítulo 11, do versículo do 1 ao 6, ao 25, ao 35, que todo o mal que lançaram sobre as nossas vidas, sobre os nossos carros, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, venha cair por terra pelo sangue de Jesus,
sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho. Venha cair por terra pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Fiquem na paz do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Hoje à noite estarei lá no meu programa Mulheres com Visão de Águia, com a presença da missionária Rosane, uma mulher de Deus, na qual vai levar uma palavra amiga, vai dar um testemunho de vida ali também, sobre a sua trajetória. Glórias a Deus, aleluia, amém? Hoje na TV Shalom, às 18h30, aqui na cidade de São José dos Campos. Glórias a Deus, amém? E fiquem todos na paz do Senhor, que a palavra de hoje venha entrar na mente de cada um de vocês, né? Que estão aí me assistindo. Glórias a Deus, aleluia, porque aqui não é para me gloriar, mas é para honrar e gloriar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? A paz do Senhor para a irmã Gessi Silva, lá de Jacareí. Glórias a Deus, aleluia, apresentador do programa Paz e Vida de Jacareí. Deus é maravilhoso, continue forte, levando a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Porque para Deus nada é impossível naqueles que crêem, naqueles que buscam, naqueles que levam a palavra sim do Senhor. Vamos fazer uma corrente de oração, vamos acreditar e crer, glórias a Deus, aleluia, que muitos, glórias a Deus, aleluia, que não crê na palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nessa tarde, com a honra e com a glória do Pai, muitos vão cair a ficha deles e vão ver o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na sua vida, Gessi Silva. Glórias a Deus, é isso mesmo, pegar firme nas coisas do Senhor, porque é isso que Ele quer por mim e que Ele quer por você, amém? Uriá também, glórias a Deus, aleluia. Deus tem a obra linda na sua vida, Uriá. Às vezes a gente brinca, a gente ri, né? São tantas coisas, mas Deus tem uma obra tão linda na tua vida que você não sabe a obra que Deus tem na tua vida. E lá na tua casa, glórias a Deus, aleluia, Deus me mostra um dos seus filhos que vai ser um grande profeta e Deus usa ele. Glórias a Deus, aleluia. Vai ser um grande profeta na tua casa. E tu vai falar ainda, tu vai contar testemunho, tá? Então, levanta a sua cabeça, começa a fazer para Jesus, começa a fazer para Deus, porque o resto, tudo Ele fará sobre a nossa vida. Naqueles que crêem, naqueles que têm fé, naqueles que buscam o nosso Deus, amém? Muitos não dão nada para nós, mas maior é o nosso Deus que está conosco. A gente não tem que agradar o homem, mas sim a gente tem que agradar o nosso Deus, que é o Deus dono do ouro e da prata, que fez o céu e a terra, é o Deus que nos dá vida, vida abundante, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, amém?